Olá, pessoal. Estamos aqui de novo. A gente vai falar hoje sobre testes moleculares em tumores neuroendócrinos, em pacientes com tumores neuroendócrinos. Então, de maneira geral, a gente tem dois grupos de testes. Os chamados testes para avaliação germinativa ou avaliação de síndromes hereditárias, que é um teste onde se avalia o DNA das células sadias do corpo. Então, isso pode ser feito com coleta de saliva, que a gente avalia as células da mucosa da boca, ou do sangue, que avaliam as células do próprio sangue, leucócito, por exemplo. E existem os chamados testes somáticos, que isso significa teste no tumor. Então, o tumor faz parte do corpo, mas a gente pode avaliar mutações ou alterações genéticas que às vezes estão presentes no tumor, mas só no tumor, não nas células sadias. Quando a gente faz um teste para avaliar a síndrome hereditária, essa alteração é pesquisada em célula sadia e se assume que ela está em todas as áreas do corpo e se avalia basicamente se existe um risco dessa alteração ter causado o tumor neuroendócrino. Então, o objetivo dessa avaliação é entender causas do tumor neuroendócrino. Não é em todos os casos que se pede, existem critérios clínicos, idade, mas de maneira geral, pacientes jovens com tumores neuroendócrinos, muitas vezes múltiplos do pâncreas, a gente tende a pedir esse tipo de teste. O outro teste é o chamado teste somático, que é conhecido pelos médicos como NGS, que é uma abreviação em inglês de uma técnica que se faz. Se extrai o DNA do tumor, isso é feito através de extração do DNA da biópsia. Então, geralmente não é necessário fazer uma nova biópsia, em alguns casos é necessário sim, mas ele pode ser feito no material que está guardado lá do diagnóstico. E aí, esse exame avalia num painel bem grande alterações genômicas, genéticas. Então, por exemplo, mutações, fusões, aí são nomes técnicos, número de cópias de gene. A gente se avalia basicamente se existe alguma alteração genética que predispõe a algum tratamento específico. Então, algumas alterações genômicas têm um tratamento que foi direcionado, desenhado direto para ela. Então, isso não acontece em muitos casos, é na minoria dos casos, vamos dizer que na maioria das vezes a gente pede um teste, de maneira geral, o tumor neuroendócrino. Em menos de 10% dos casos a gente encontra alguma alteração cuja informação é útil para direcionar um tratamento, a gente chama terapia-alvo, mas se a gente não solicitar, nunca vai saber. Existem casos onde essa probabilidade é maior, então eu tendo a pedir mais quando aumenta a probabilidade de se encontrar alguma alteração. Esses principais testes ou alterações que a gente procura são se existe alguma alteração que vai indicar um tratamento com imunoterapia ou algum tratamento com terapia-alvo. No carcinoma neuroendócrino, se possível, a gente sempre pede, porque em até 10% dos casos tem instabilidade de microsatélites, que é uma alteração molecular que predispõe o uso da imunoterapia, mas existem outras alterações. Então, recentemente saiu um estudo mostrando que tumores neuroendócrinos do reto, em até 25% dos casos, existe uma alteração molecular onde já existe um remédio específico para ela. Então, quem estiver ouvindo esse vídeo, vale questionar ou perguntar para um seu oncologista se não é o momento e qual é o momento de se pedir um exame desse tipo. É tudo muito novo, as informações de pesquisa vêm surgindo cada vez mais, mas é uma tendência que, principalmente nos carcinomas neuroendócrinos, independente do sítio de origem, e nos tumores neuroendócrinos de reto, a gente tende a pedir mais esse teste. Nos tumores, especificamente nos tumores neuroendócrinos do pâncreas, especialmente pacientes que já fizeram quimioterapia, a gente também tende a pedir quando existe progressão, quando o tumor cresce, se torna resistente à químio, porque algumas alterações moleculares que não estavam presentes, elas surgem, porque elas podem ser induzidas pela quimioterapia. E aí sim, a gente pode usar essas informações também para utilizar tratamentos específicos, como a imunoterapia. Os testes moleculares de síndrome hereditária, dependendo do caso clínico, da indicação, eles são cobertos no Brasil pelos planos, mas infelizmente os testes moleculares no tumor para designar tratamentos, de maneira geral, não são cobertos pelos planos, são testes que os pacientes acabam tendo que fazer particular.
É um investimento alto, mas que pode ser um divisor de águas. Então, eu recomendo que quem estiver assistindo discuta com o seu oncologista se vale a pena, no seu caso, solicitar.